Boa tarde, tudo bem? Então, nós estamos aqui hoje novamente para trocar uma ideia. Hoje a respeito do tema da hora, que é o baianinho arretado Guedel Vieira Lima. Guedel Vieira Lima não cai, cai, não pode cair, não é? Não sei se vocês estão cientes da história, mas aconteceu o seguinte. O ministro da Cultura, ex-ministro da Cultura, né, pediu demissão do governo, mesmo após ter sido indicado como secretário, depois ministro, né, ter sido prestigiado e tudo mais, pediu demissão e caiu atirando, dizendo que ele tinha sido pressionado pelo Guedel Vieira Lima, que é líder do governo, é o articulador político do governo Temer, para obrigar, enfim, a mutretar o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no caso, para poder liberar uma construção que eles tinham cancelado a licença para fazer em Salvador. Um baita de um espigão que teria 30 andares. Até aí, né, nada demais? Não, mas alguma coisa demais, mas vamos lá. O senhor Guedel Vieira Lima é proprietário de um apartamento, uma fração, né, deste imóvel no 24º andar. Vejam bem o início da treta. O imóvel, o prédio, originalmente era para ter 13 andares. Então tentaram aumentar para 30. Aquela coisa inocente, o camarada, na dúvida, né, vamos comprar no 13º, no 12º, ou não, vamos comprar no 24º, porque eu sou do governo. Aí fica aquela coisa, tem como manobrar lá na frente se tem algum problema, porque, enfim, nós conseguimos que o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional da Bahia concedesse licença, mas o Ministério Público recorreu. O IPHAN, no caso, é a sigla, né, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pode cancelar, como cancelou a licença. E aí nós temos como pressionar, no caso ele, dentro do governo. O cara ele é um dos homens fortes do governo, daqui a pouco a gente vai ver mais por quê. Então ele procurou o ministro Marcelo Calheiro, que estava então na pasta, a qual é subordinado o IPHAN, e falou: olha, Calheirinho, meu filho querido, eu preciso resolver esse negócio, eu preciso, como é que eu vou ficar? Eu preciso do meu apartamento, rapaz, meu apartamento é 24º, aquela história, né? Ele, que se diz um sujeito assertivo, ele diz que é muito despachado, né? É um camarada que tem uma sutileza na truculência. É aquele tipo de político que ele chega na maior tranquilidade, diz para você: olha, se você não fizer isso, nós vamos fazer isso com você, ou vamos deixar de fazer aquilo que você pediu, que você tinha conseguido. Aquele camarada que negocia, né? O cara que é o famoso pau para toda obra. Esse cara é o cara que sabe de coisas que até o diabo duvida e corre, né? Pois bem, ele forçou o ministro Calheiro. O ministro Calheiro não se sentiu bem, é uma pessoa honesta, diplomata de carreira, não precisa daquilo ali para coisa nenhuma, de repente está ganhando até menos como ministro. Ele simplesmente falou não, pediu o boné e deu uma entrevista para a Folha de São Paulo contando a história toda. Aí, nessa hora, o que acontece? Em qualquer lugar do mundo, se fosse no Japão, o camarada estava chorando, querendo se matar, e se fosse em outro lugar, o ministro tinha sido demitido. Aqui não. O ministro Guedel Vieira Lima não só não foi demitido, como não se demitiu, cara, está sendo prestigiado pelo Congresso Nacional. Se reuniram em torno dele, fecharam questão, já estão colocando o Marcelo Calheiro no fogo. Marcelo Calheiro foi secretário de Cultura aqui do Rio durante um tempo antes de ir para Brasília. Eu tenho as melhores referências do caráter desse camarada, que eu não vou aqui citar quem, enfim, porque é uma questão pessoal. No entanto, o senhor Guedel Vieira Lima, talvez a gente não possa dizer a mesma coisa a respeito dele, né? Enfim, voltando ao tema, por que ele deveria ter saído? Esse tipo de comportamento é crime. C-R-I-M-E, crime. Chama-se crime de concussão. Eu tenho aqui guardadinho, veja bem. Concussão é o crime praticado por funcionário público em que este exige para si ou para outrem, atenção para o outrem, daqui a pouco a gente vai chegar no outro, vantagem indevida direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. O crime é punido com papapá, o crime é punido, né? Com pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, o funcionário que exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, e
com pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa aquele que desvia em proveito próprio ou de outro em que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. No caso, o crime fica caracterizado pela pressão. Piorada, no caso, não seria apenas a pressão para ele, o proprietário do apartamento, no 24º andar desse big baita de um prédio, que fica num lugar que o gabarito é menor, ele ia ficar igual como se você espetasse a Torre do Rio Sul no meio da Lagoa Rodrigo de Freitas, vamos comparar assim. Enfim, feio, vai estragar o entorno todo ali da cidade histórica, de Salvador. A incorporadora do prédio, que entrou com uma ação contra o IPHAN Nacional para poder rever o parecer que não permitiria a construção do prédio, que está valendo. Inclusive o ministro que vai assumir no lugar do Marcelo Careiro, Roberto Freire, comunista, ministro do tema, enfim, ele disse que não, vai manter o parecer. Bom, enfim, quem entrou com essa ação, que participa da incorporadora, é um primo e um sobrinho do Guedel Vieira Lima. Que maravilha. Então, assim, não é vantagem para si, do apartamento, e para outrem, para priorar ainda por cima parente. Quem tem parente assim não morre pagão, né? Então, quem é o senhor Guedel Vieira Lima, essa figura amável, indispensável, prestigiada, né? Guedel Vieira Lima foi um dos anões do orçamento. Alguém lembra dos anões do orçamento? Tem gente que não era nem nascida. Os anões do orçamento foi anões do orçamento. Anões do orçamento. Foi tido como o primeiro grande escândalo da nova república, depois da Constituição de 88. Foi em 1993. Então vou dar uma palhinha aqui. Depois eu vou postar, como sempre, vou postar nos comentários. No longínquo ano de 1993, Guedel Vieira Lima esteve envolvido no primeiro grande escândalo de corrupção do Brasil após a queda da ditadura. Os anões do orçamento. Estavam envolvidos 37 parlamentares que roubaram mais de 100 milhões de reais dos cofres públicos, com esquemas de propina para favorecer governadores, ministros, senadores e deputados. Além disso, manipularam emendas parlamentares à lacunha. Isso é... Enfim, desde que o mundo é mundo, né? Vamos lá. Para desviar dinheiro através de entidades sociais fantasmas ou com a ajuda de empreiteiras. Que legal. Foi o primeiro esquema onde os parlamentares investigaram os seus próprios colegas na CPI do orçamento, que foi instaurada na Câmara. A reportagem que eu vou postar, assim, é bem abrangente, é tipo um remember, que não é essa aqui que eu estou lendo, que é um resumo. O escândalo veio após a denúncia do assessor da Comissão de Orçamento, José Carlos Alves dos Santos, o primeiro whistleblower da Nova República, deu capa da Veja, um cidadão, coitado, acabou a vida dele, que não resistiu à acusação de ter tramado a morte da própria mulher. João Alves, deputado baiano do PFL, foi acusado de ser o mandante da quadrilha. Ele ficou conhecido pela infame justificativa à sua fortuna. Segundo ele, esse é o Brasil, a quantia havia sido acumulada após ele ganhar, atenção, 156 vezes na loteria. Apenas em 1993, é lindo. É lindo. Matematicamente, para ele conseguir essa façanha, João Alves teria que gastar 17 milhões somente com apostas. É um privilegiado, né? Vamos lá. Bom, predestinado João Alves, né? Maravilha. Segundo a Folha de São Paulo, o grupo operava com 3 fontes de recursos. 1. Propinas pagas pelos prefeitos para incluir uma obra no orçamento ou conseguir a liberação de uma verba já prevista, né? Então o que é isso? O deputado consegue, federal consegue uma verba lá para a prefeiturazinha lá de Quixeramobim, não sei de onde, mas aí o cidadão lá fala, não, olha só, a verba está liberada, mas não vamos dar o dinheiro não, para a gente dar o dinheiro tem que pagar tanto. Então assim, é a propina em cima da verba pública para o público, não é nem para o privado, que maravilha. Cobrança de propinas de empreiteiras para que fossem incluídas obras no orçamento da União. Isso aí desde 1500, né? A aprovação de subvenções sociais dos ministérios para entidades fantasmas registradas no Conselho Nacional de Serviço Social. Guedel, responsável por liberar diversas emendas para o chefe do esquema, João Alves. Aqui está terminando. Entre os parlamentares envolvidos estão nomes conhecidos no cenário político baiano como Guedel Vieira Lima. Guedel era apoiado político de João Alves e foi de sua responsabilidade a liberação de diversas emendas para o parlamentar. Além disso, Guedel também foi acusado de receber dinheiro de empreiteiras.
Foi também citada a suposta participação do seu pai, Afrésio Vieira Lima, falecido, através de uma gravação. Guedel negou e acusou João Alves de ter formado um complô contra seu pai. Durante a CPI do orçamento, Guedel chorou. Ele chorou ontem também, chorou de emoção para a homenagem que prestaram ao prestígio que ele tinha, ele ficou tocado. Chorou e disse que era um homem de poucas posses. Entre as suas poucas posses, atenção, senhoras e senhores, contavam 12 fazendas no oeste baiano, um avião particular e diversos imóveis de luxo em Brasília. Aos 25 anos, que lindo, ele já tinha acumulado um patrimônio de